Olá, alunos, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de número 4 de Administração Aplicada à Informática, no total de 68 horas. Hoje nós vamos trabalhar Sistema de Informação e Sistema de Informação Gerencial, tá, pessoal? Entra ainda aqui em Sistemas de Informações, tá? Então é um complemento, algo a mais do nosso tema número 4 e já iniciando nossa aula de número 5, tá bom? Então hoje começa a aula de número 4, já pegando o início do processo de tomada de decisão, tranquilo? Então vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos fazer um histórico, né, da evolução dos sistemas de informação gerenciais, tá? Por que eu quis trabalhar o gerencial com vocês? Porque é voltado para a nossa disciplina de administração aplicada à informática, tudo bem? Gerenciamento, administração e etc. Então, olha lá. Ao longo da nossa história de administração, ocorreram inúmeras fases. Uma delas, quando tornou-se cada vez mais complexo realizar atividades sem uso dos sistemas computacionais. As organizações sempre possuíam um sistema de informações gerencial, mesmo que ele não tenha sido reconhecido como um sistema de informação gerencial. Então, pessoal, se vocês observarem, aí, inclusive na cidade de vocês, aí em Cametá, por exemplo, ou no interior do Pará, a gente via empresários, né, dono de comércios, etc., utilizando de sistema de informação gerencial sem usar um computador. Professor, existe isso? Não um sistema de informação, mas algo que o comerciante fazia para ter um controle, para dar uma resposta para aquele comércio que ele estava tendo. Tá? Então, como é que ele fazia? Então, vamos supor que eu controlar a minha venda de produtos no meu supermercado, meu mercadinho. Eu pegava o que estava entrando de produtos, o que estava saindo e colocava esses produtos tudo numa lista, né? E fazia o controle manual desses produtos no caderninho, né? Eu dava o crédito para as pessoas. Olha, você tem um caderninho com seu nome. Vocês chegaram a ver esse tipo de estrutura, de padaria, de comércio local, né? Em qual vocês tinham lá o caderninho, o teu nome, tu podia comprar lá no caderninho e no final do mês tu pagava, certo? Isso é uma forma de controlar o comércio daquela pessoa, tá? E muitas empresas, muitos comércios, antigamente, quando não tinha um sistema, né, um computador, utilizavam essa forma de controle, tá? Só que, ao passar dos anos, os empresários, né, os comerciantes sentiram a necessidade de um sistema que controlasse esse processo. Então, pessoal, os computadores eles começaram a ser introduzidos nas empresas, né? Principalmente para processar os dados, para poucas funções, como a contabilidade e faturamento, como eu estava dando exemplo para vocês daquela padariazinha lá. E o supermercado, que vocês olham hoje em dia, né? Tem um sistema de informação ali. Para que serve aquele sistema? Já se perguntaram? Para ajudar o gerente, o dono do supermercado, no controle dos dados, né? A quantidade que está sendo vendida, por exemplo, de produtos, os preços, as notas fiscais, né, para os clientes e assim por diante. À medida que a empresa vai crescendo, o sistema também vai crescendo junto da empresa. Fica cada vez mais robusto o sistema. Então, se a gente parar para pensar, nós profissionais de tecnologia da informação, quando a gente entra numa empresa, né, privada, por exemplo, um supermercado para trabalhar, a gente cresce com aquele sistema, perfeito? Sabiam uma curiosidade que o supermercado Formosa, por exemplo, tem um sistema robusto de informações, né? Eu já tive inclusive alunos que trabalhavam no supermercado Líder, né, de Belém, e eles trabalhavam no sistema de informação, ajudando no processo de tomada de decisão, de controle da quantidade que estava saindo e etc. Tá? Então, não era só uma pessoa, não era só um aluno, era uma equipe de profissionais de informática trabalhando nesse sistema. Perfeito, pessoal? Desde a década de 60, eram produzidos os primeiros relatórios que eram gerados periodicamente. As operações dos equipamentos
era no departamento de processamento de dados. Olha, pessoal, repara que, inclusive, é uma curiosidade para vocês, né, de sistema de informação. Qual é a diferença do curso de processamento de dados para o curso de sistema de informação? É muito importante essa pergunta. O processamento de dados é uma parte anterior ao sistema. Por exemplo, quando os dados, a gente já viu, né, que os dados são as entradas, menor característica, tá? Quando esses dados eles são colocados num sistema, por exemplo, esses dados eles vão ser compilados, vão ser processados. A partir daí, a gente tem um resultado. Que resultados são esses? A informação. Então, é mais inteligente eu trabalhar com os dados que ainda vão ser compilados ou trabalhar com a informação, que são os dados já compilados por um algoritmo. É mais inteligente eu trabalhar com informação. E hoje em dia, informação privilegiada, que é um outro tipo de informação. Então, pessoal, é por isso que o nosso curso, por exemplo, evoluiu. Ele evoluiu do nome de processamento de dados, que eu expliquei agora há pouco para vocês, para o curso de sistema de informação. Hoje, nós, profissionais de tecnologia da informação, trabalhamos com informações a partir de dados já processados. Perfeito, pessoal? Então, aí já fica um pouquinho a explicação do curso para vocês. Então, nos dias atuais, utiliza-se o conceito de sistema de informação robusto e integrado. Cada vez mais as empresas hoje elas estão se integrando, cruzando os dados. Repara agora na pandemia, né? Então, tu pegou lá o crédito, o auxílio financeiro do governo federal. Quando tu colocaste o teu cadastro lá no aplicativo do governo federal, ele pediu o quê? Teus dados, o teu nome, teu CPF, né? Tua data de nascimento, se você estava desempregado ou não. Esses dados eles são enviados para o sistema do governo federal, um sistema de informação do governo federal, perfeito? Esses dados eles são integrados a um outro sistema de informação que também é do governo federal, que é o da Receita Federal. E a partir daí esses dados são cruzados. O que é o cruzamento de dados? Ele vai perguntar, de fato, o Alexandre ele estava desempregado, ele podia pedir o auxílio financeiro do governo federal, o auxílio emergencial. Então, se o Alexandre se cadastrou, que não foi meu caso, né? Esses dados eles vão ser cruzados com dados da Receita Federal. Não, o Alexandre não pode se cadastrar, ele está recebendo, ele é professor substituto da Universidade Federal do Pará. Então, ele não pode receber auxílio, que foi o caso que aconteceu de muitas pessoas que se cadastraram indevidamente, não sei se por erro ou por má fé, e que vão precisar devolver esses valores para o governo federal. Afinal de contas, os dados foram cruzados, tá? Então, isso aconteceu a partir da década agora da nova geração da computação, né? A partir da década 2000, 2010 para cá. Os sistemas de informação hoje estão cada vez maiores, como eu falei para vocês que eles vão crescendo, cada vez maiores e cada vez mais integrados para dar respostas de informação para a sociedade. Perfeito? Então, alguns benefícios do SIG, tá? Que é Sistema de Informação Gerencial, que proporciona nas organizações. Quais são os benefícios que um sistema proporciona hoje para uma empresa? Melhoria na tomada de decisão, através do fornecimento de informações mais rápida e precisa. Perfeito? Um exemplo aqui rápido para vocês. Imaginem que eu sou o dono do supermercado, líder, quem me dera, né? Então, sou o dono do supermercado líder e lá no meu supermercado eu percebo, né, o sistema lá de monitoramento, por exemplo, o sistema de informação percebe que todas as pessoas que geralmente compram macarronada, por exemplo, compram molho de tomate, provavelmente vai comprar o queijo ralado. Então, qual decisão eu posso tomar disso? Em vez de eu colocar o queijo ralado longe da prateleira em que está o macarrão, o molho de tomate, etc., se vocês repararem, a gôndola de queijo ralado geralmente está próxima do molho de tomate, do macarrão, porque ele já te incentiva a tomar uma decisão como cliente de comprar o queijo ralado por impulso.
Perfeito? Olha essa percepção, tranquilo? Outro exemplo de tomada de decisão. Eu tenho uma empresa, né, que eu vendo material de construção, uma fábrica de material de construção. E por um acaso, devido à pandemia, né, a gente passou 10 dias parado de produzir. Esses 10 dias parado de produção, quando retorna a produção depois desses 10 dias, vamos supor que a matéria-prima da fabricação do cimento tenha aumentado de preço. Eu vou poder vender esse meu cimento, que é o produto final, no mesmo valor? Não, né? Afinal de contas, eu vou estar perdendo, visto que a matéria-prima aumentou o custo, seu custo. Logo, o sistema de informação me dá a informação, ó, empresário, você precisa aumentar em 10% o valor do seu produto final, para que você tenha lucro. Porque se você não aumentar esse valor, você pode ter um prejuízo, perfeito? Então, isso foi o que ocorreu com diversos produtos, se vocês repararem no mercado devido à pandemia, tá? Então, a melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos e mais sucesso na tomada de decisão, tá? Melhoria da produtividade, melhoria na adequação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos a partir das constantes mutações nos fatores ambientais. Isso aqui, pessoal, o ano de 2019 foi o que mais impulsionou a tecnologia, né, como nós já vimos. Então as empresas elas tiveram que enfrentar bruscas mudanças, né? Olha a mutação, imagina ter que ir de uma hora para outra para 3 meses de atividade. A UFPA ter que parar todas as suas aulas, milhares de alunos em casa sem poder ir para as aulas. Então o que é que nós vamos fazer como gestor da UFPA? A gente precisa tomar uma decisão. Tiveram várias reuniões com gestores, com o diretor do campus e aí por diante, com os professores, para que tomasse uma decisão melhor possível para que você, aluno aí do outro lado, assistisse às aulas e não perdesse um ano inteiro. Por mais que a UFPA tenha se readequado, essa realidade não é a mesma nossa de sala de aula. Tá? Nessa nossa disciplina agora, por exemplo, ia ser uma prática muito legal. Eu ia passar um exercício para vocês, vocês iam se juntar em equipe e aí por diante. A gente não pode fazer isso. Então, eu mudo a minha forma de didática. Utilizo um sistema aqui, utilizo um processo de gravação de aula, utilizo um ring light para iluminar legal o ambiente que eu estou, né? Subo depois essa aula para o YouTube e também para o sistema de informação da UFPA, para o SIGA-A. E a partir daí, vocês, alunos, em qualquer lugar que vocês estejam aí na cidade de vocês ou em outra cidade mesmo, né, podem acessar a nossa aula. Olha aí quanto nós da tecnologia estamos mudando o conceito de aula hoje também, perfeito? Então, o sistema de informação, eles trazem a melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários das empresas. Hoje, nós, profissionais de tecnologia, nós temos que ser criativos, trabalhar em diversas mudanças. A gente não pode ficar naquela mesmice toda vez, perfeito? Hoje, o sistema computacional, né, é uma máquina que processa dados, orientada por um conjunto de instruções e destinada a produzir resultados completos, com o mínimo de intervenção humana. Tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho do sistema computacional. É claro que não é muito a fundo, como na matéria de arquitetura de computadores, tá? Nem numa matéria de redes, nem a matéria de manutenção, mas é um pouquinho do sistema computacional. Se vocês perceberem nesse inicial aqui, nessa parte inicial, quando a gente fala em conjunto de instrução destinado a produzir resultados, a gente está falando de quem? Algoritmo, né? Conjunto de instrução lógica para produzir um resultado. E algoritmo vocês já estão vendo, né? Depois vem linguagem de programação e a partir daí nós profissionais criamos esses sistemas, tá? Sistemas esses para dar resultado. Que resultados são? Informações, perfeito? Então, esses sistemas eles geram
velocidade no processamento, disponibilização de informações, que é o que nós queremos, precisão no fornecimento das informações, informações corretas, perfeito? Próprio para execução de tarefas repetitivas, que não é o caso, mas hoje a computação também deixa com que a gente execute tarefas repetitivas, proporciona a redução dos custos em várias atividades, compartilhamento de dados, tá? Inclusive na rede, hoje em dia, perfeito? Então, aqui é o esboço de como funciona o sistema computacional, com a entrada, o processamento de dados e a saída, tá? Então, a gente tem dispositivos de entrada, que a gente não vai entrar agora nesse caso, né, quais são e etc. Mas a gente tem hardware periférico, como o teclado, o scanner, o microfone, o mouse, tá? Esses são dispositivos que levam informação do mundo real, que é a entrada de dados, para o mundo virtual, para ir para dentro. A webcam, por exemplo, ela está captando informações, né, dados hoje aqui, nesse ambiente que eu estou, e levando esse vídeo para vocês aí para o mundo digital, perfeito? A gente tem também os processadores, né? A memória RAM e etc., que fazem esse processamento de dados, tá? Então, o processamento de dados acontece na UCP, ou CPU, que é a Unidade Central de Processamento. E esses dados são calculados, executados lá na memória RAM, processados no processador, e a partir daí ele dá uma resposta. Resposta essa que é mostrada no meu dispositivo de saída, ou melhor, no meu periférico de saída. Por exemplo, quando eu imprimo um documento na impressora com aqueles dados processados, tá? Ou quando eu gravo um DVD da minha videoaula, ou quando eu subo essa minha videoaula, né, para um outro dispositivo móvel, no celular que tu assista aí por diante, perfeito? Então, basicamente, é assim que funciona o sistema computacional. É claro que mais a fundo lá em arquitetura de computadores, vocês vão ver cada dispositivo e cada função desse dispositivo no sistema computacional. Aqui, tá bom? Aqui na aula de administração aplicada à informática, eu foco com que vocês entendam como funciona o sistema e como esse sistema vai me dar algo valioso. O que é o algo valioso? A informação, perfeito? Eu até digo para os meus alunos em sala de aula, né? No caso de vocês, aqui não é diferente, que por que vocês estão na faculdade? Porque vocês estudaram para passar no vestibular da UFPA, que é um vestibular bem concorrido, né, no Brasil todo. E por que vocês estão na UFPA hoje? Porque vocês estão buscando o quê? Dados. Ah, o professor trouxe essa apostila, é isso que vocês querem. Não, vocês querem essa apostila porque essa apostila você podia baixar na internet e pronto. Você quer essa apostila, você quer minha explicação, você quer fazer exercício, porque você quer ter informação. Essa informação para você é primordial, é valiosa, porque futuramente você usa essa informação no mercado de trabalho para ganhar dinheiro, por exemplo, né? Para se sustentar sua família, para realizar os seus sonhos, não é isso? Então você quer essa informação que eu estou passando hoje para vocês, né, na universidade, e outros professores na nossa universidade estão passando para vocês, porque você quer ser o diferencial do mercado, você quer fazer algo inovador, você quer criar um novo sistema de informação capaz de dar informações mais precisas do que o Google, por exemplo. Já pensou? Né? Então, a gente trabalha para obter informações, tranquilo? Então, mais a fundo um pouquinho, sem entrar lá na arquitetura de computadores, a gente tem os dispositivos de entrada, que nós já vimos lá na aula 3, né? O input, tá? E aí esses dispositivos dados entram aqui na unidade central de processamento e são trabalhados também com a memória RAM, tá? Então, aqui a gente tem um processador trabalhando em conjunto com a memória RAM. O processador processa os programas, tá? Ou melhor, ele calcula dentro do processador, que é a ULA, tá? Unidade Lógica Aritmética, e a UC, que é a unidade de controle, e também tem os registradores dentro do processador. Esses três carinhas, eles vão controlar,
A UC controla os dados que entram, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, faz os cálculos e os registradores trocam esses dados com a memória RAM. Tá? Eu estou entrando um pouquinho aqui em arquitetura de computadores, porque não vai fazer mal tu ter informações a mais, né? Lá para a aula de OAC. E essas informações, esses dados, depois de processados, eles são armazenados no dispositivo de armazenamento secundário, que é a memória de massa, né, o HD, e também são mostrados, né, ou impressos, por exemplo, no dispositivo de saída, que é o output. Perfeito? Então, o sistema computacional basicamente é isso aqui. Tranquilo, pessoal? No final de um sistema, né, toda a resposta que a gente tem numa empresa ou de um sistema de informação, a gente tem uma palavrinha aqui em inglês chamada feedback. Tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra, tá? E ela caracteriza a saída utilizada para promover as mudanças na entrada ou nas atividades do processamento. Falando de feedback no sistema computacional, é como se a gente tivesse, voltando aqui na anterior, é como se depois que a gente tivesse emitido uma resposta, uma informação aqui no sistema, eu precisasse alterar alguma coisa nele, tá? Eu precisasse dar uma resposta ou na entrada, ou no processamento, ou no armazenamento desse sistema, tá? É como se eu desse a resposta para o meu cliente, tá? Ou melhor, a resposta para o meu sistema, perfeito? Por exemplo, os erros ou problemas podem tornar necessário corrigir dados de entrada ou mesmo modificar um processo. Ou seja, o feedback é usado para conferir e corrigir a entrada, identificar os problemas existentes e consertar antes que ocorra a saída do processo. É crítico para o sucesso da operação de um sistema. Então é muito importante a gente ter em mente que o feedback em um sistema computacional, né, é a resposta o que aquele sistema vai me dar. Perfeito? Por exemplo, vocês podem me dar um feedback da aula de hoje? Pode, comentando lá no YouTube, nessa postagem. Professor, eu gostei da sua aula. Por isso, por isso, por isso. Professor, não gostei da sua aula. Achei ela chata, muito grande, e aí por diante. Tá? Isso é um feedback que eu vou ter com relação às aulas. Perfeito? Dentro do sistema computacional, a gente tem uma pirâmide que bem geral, tá, pessoal? Não é uma específica de um sistema computacional, mas dá para a gente entender mais ou menos como funciona. A gente tem o hardware, que são os componentes físicos do computador, a gente tem o software, que são os programas de computador sistema, e a gente tem a peopleware, que são os profissionais, usuários, pessoas, tá? Que vão trabalhar com esse sistema. Lá na disciplina de gestão de projetos e etc., a gente vai ter outras pessoas envolvidas no sistema, que são os stakeholders, tá? Que mais à frente, lá em engenharia de software, vocês vão saber quem são essas pessoas, tá? Que também são profissionais envolvidos no sistema, perfeito? Então, basicamente, para resumir aqui para vocês, hardware são as partes encontradas no computador que podem ser agrupadas nas categorias de dispositivo de entrada, mouse, teclado, scanner, periférico. CPU, que eu já falei para vocês, né? A gente tem a ULA, os registradores, o cache. Faltou colocar aqui a UC, que é a unidade de controle. A gente tem a memória principal, que é a RAM, né? E a ROM. A gente tem dispositivos de armazenamento, que é o HD, o CD-ROM, pendrive, o SSD, tá? A gente tem dispositivos de saída, que são monitores, impressoras, plotter e aí por diante, perfeito? Então, como eu falei para vocês, peopleware são usuários e profissionais da área de informática. São as pessoas em geral, tá? Programador, um operador de um sistema, um analista de sistema, um web design, um web developer, um administrador de rede, um administrador de banco de dados, um analista de segurança da informação, tá? Um gestor de projeto de software, um engenheiro de software, tá? Então, todas essas pessoas envolvidas com a área de tecnologia também são classificadas de peopleware, tá? O sistema de informação e banco de dados, tá? Vocês vão ter uma disciplina específica de banco de dados, mas é importante a gente entender para que serve o banco de dados em uma empresa, tá? Então, de forma geral,
O bom sistema de informação ele deve ser encarado como que permite ao gestor que dele se permita extrair informações necessárias em tempo hábil e com o menor custo de obtenção possível. O banco de dados de uma empresa deve ser visto como o banco de dados da entidade. Ele deve ser ágil, flexível, bem montado, com base no envolvimento adequado às necessidades da empresa. Então, como eu falei para vocês, o sistema de informação de uma empresa, ele vai crescendo e o banco de dados também, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse meu aluno que trabalha no Líder, né, que eu falei para vocês de tecnologia da informação, me passou uma informação valiosa. Vocês têm em mente, inclusive eu até uso essa informação em sala de aula presencial, né? Vocês, alunos, vocês sabem em média quantos produtos tem no banco de dados do Líder, né? No supermercado Líder, do grupo Líder, né? Aí eu pergunto para os alunos, e geralmente os alunos falam uma quantidade, mas eu sei em média a resposta, tá? São cerca de 1 milhão de produtos. Professor, 1 milhão de produtos? Sim. Repara que cada produto é uma linha do banco de dados. Então, se eu tenho leite, por exemplo, leite em pó LG é um produto. Leite em pó LG de 1 kg é outro produto. Leite em pó Piracanjuba de 200 gramas é outro produto. Leite em pó Piracanjuba de 1 kg é outro produto. Imaginem com a gama total de produtos que tem o supermercado Líder, que vende desde leite a alimentícios até produtos de obra, produtos de churrasqueira, produtos de material de construção e aí por diante. Tá? Então, à medida que o sistema vai crescendo, do supermercado Líder, por exemplo, o banco de dados também vai crescendo. E profissionais de tecnologia da informação devem ser funcionários dessas empresas, né? Geralmente são contratados para trabalhar tanto quanto com o sistema e também com o banco de dados, perfeito? O estabelecimento do banco de dados de uma empresa como o cerne da estrutura de um bom sistema de informação, pode-se admitir que ele se torna um bom recurso da empresa em questão. Entende-se hoje que o banco de dados de uma organização é um ativo da empresa. Todo ativo representa o recurso que gera benefícios para a organização. E, nesse sentido, somos levados a verificar que os dados geram, além de produto final, informação. Então, como eu falei para vocês, pessoal, o banco de dados do Líder ou o banco de dados de qualquer empresa é um ativo da empresa. É como se a gente tivesse um bem daquela empresa. É um bem da empresa. Logo, esse bem deve ser protegido. Ninguém quer perder todos os dados do Líder, por exemplo. Pegou fogo o servidor onde tem os dados do Líder. Caramba, quais são os preços do leite em pó Piracanjuba da semana passada? Não sei. Não pode acontecer isso, tá? Porque o banco de dados é um ativo. É por isso que o banco de dados de uma empresa muito grande, eles são replicados em vários locais. Por exemplo, eles têm uma sede em Belém, por exemplo, e esses dados também estão em Brasília, porque se queimar em Belém, por exemplo, a gente tem como recuperar de Brasília, tá? Dificilmente vai acontecer 2 incêndios na mesma hora, na mesma semana, no mesmo lugar, em diferentes pontos, né? Belém, Brasília, por exemplo, Belém, São Paulo, tá? Então, hoje, as empresas entendem como o sistema de informação e o banco de dados um ativo dessa empresa, algo de valor. Por isso, as empresas elas mantêm a segurança desses dados, tá? Para que manter a segurança? Já que é como se tu tivesse os dados do teu computador. Tu tem dados valiosos, as tuas fotos de formatura, né? Quando vierem no teu computador, sei lá, as fotos da tua infância, tá tudo no teu computador. Se algum hacker invadir, né, teu computador e clonar essas fotos, ou melhor, roubar, ou até mesmo deletar essas fotos, tu perdeu o teu bem. As tuas fotos todinhas da tua infância foram perdidas e nunca mais são reavistas, perfeito? Ou seja, até teu banco de dados, mesmo que pequenininho aí no teu computador, né, teu banco de imagens, eles são teus ativos. Agora imagina os dados da Receita Federal de um cliente, de uma empresa, perfeito? E a gente não vai isso longe, né?
Recentemente, tem alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, o prédio da Receita Federal, que fica na Presidente Vargas, se vocês verem ali, na subida da Presidente Vargas em Belém, pegou fogo. E todos os dados das empresas paraenses, por exemplo, poderiam ter sido perdidos, mas não foram perdidos. Por quê? Todos os dados CPF dos paraenses poderiam ser perdidos, porque pegou fogo, afinal de contas, mas não foram, porque o banco de dados da Receita Federal possui segurança e eles eram replicados em Belém e Brasília, na sede da Receita Federal. Por isso, os dados não foram perdidos, perfeito? Então, como visto, o sistema de informação, assim como o banco de dados de uma empresa, torna-se um bem. Cabe inclusive atitudes como a proteção, a segurança, as quais visam assegurar a integridade física, no caso de pegar fogo, quanto a lógica dos dados, o caso de um hacker invadir e apagar todos os dados da Receita Federal, por exemplo, né, dessa empresa. Tá? Quando eu falo da organização, nós já vimos que pode ser tanto empresa pública quanto empresa privada. Tá? No cenário atual, em questões como modernidade, competitividade, são palavras de ordem, as tecnologias do processamento de dados em uma empresa devem ser muito bem analisadas pelos gestores. Então, hoje as empresas, elas pegam os sistemas de informações que elas têm e dão respostas. Os gestores analisam. É vantagem eu fazer um aplicativo do Banco do Brasil em que os clientes acessem pelo celular a sua conta corrente? É vantagem, afinal de contas, hoje o meu cliente ele pode transferir dinheiro do celular dele, inclusive pagar uma conta de luz do celular dele sem ele ir na agência bancária. Ou seja, eu consigo evitar a quantidade de fila na agência bancária. Eu reduzo o custo do Banco do Brasil investindo no aplicativo. Por outro lado, eu tenho que investir em segurança digital no aplicativo, porque afinal de contas, milhares de hackers no Brasil hoje, crackers, vão estar tentando invadir a conta do meu cliente no Banco do Brasil para sacar justamente o dinheiro dele que está lá na conta. Então eu tenho que manter um investimento financeiro na área de segurança da informação. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Banco do Brasil investe em segurança da informação, uma equipe cerca de 30 profissionais trabalhando em Brasília só no site do Banco do Brasil, tá? Eu posso falar isso para vocês porque eu mesmo já estagiei, né, na minha época de faculdade, no setor de segurança da informação do Banco do Brasil em Belém. Tá? Então, lá nós víamos, né, a quantidade de investimento nos sistemas de segurança da informação para prever perdas de ativos, tá, dos clientes. Então, para complementar nossa aula, pessoal, para finalizar, a gente passa agora o primeiro exercício para vocês. Tá? Eu quero que vocês assistam esse filme chamado Fome de Poder, não sei se já assistiram, e fazer um resumo do filme e classificar a empresa como a sua estrutura e quanto ao grau de abertura. Tá? Esse filme fala do início da McDonald's, né, os Arcos Dourados, e ele fala um projeto ambicioso desse ator, né, do dono da McDonald's, de fazer com que o sistema, né, de venda de sanduíche funcionasse nos Estados Unidos. Tá? E é bem interessante esse filme. Então eu gostaria que vocês utilizassem esse filme como forma de conhecimento para obter informações na área de negócios, tá? E na área de administração voltada para a área de informática. Perfeito, pessoal? Então, aqui a gente finaliza mais essa aula, a aula de número 4.